Aleluia. Aleluia. Eu te quero convidar Eu quero te convidar para que você possa pegar o seu assento. que você pode se sentar. Tá. Obrigado, amado. Obrigado, querido. Obrigado, amados. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Poderoso el nombre de Jesús. Poderoso o nome de Jesus. Alguien está vivo aquí, amado. Alguém está vivo aqui, amém? A ver, ¿quién está vivo aquí Quem hoy? está vivo aqui hoje? El propósito, amado del Señor, O propósito amado do Senhor, cuando nosotros adoramos, quando nós adoramos, es que en algún momento é que em algum momento la tierra se escuche como el cielo. na terra se escute como no céu. Usted está aquí, amado. Você está aqui, irmão? Nosotros no cantamos por cantar. Nós não cantamos por cantar. La adoración no es un relleno en una reunión. A adoração não é apenas algo para preencher uma reunião. La adoración A adoração es la plataforma é a plataforma, para que la gloria de Dios venga. para que venha a glória de Deus. Escucha esto, amado de Dios. Escuta isso, amado de Deus. En el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, antes de que el maná viniese, antes que o maná viesse, primero venía, primeiro caía caía un rocío um sereno sobre la arena del desierto. sobre a areia do deserto. Primero venía ese rocío Primeiro vinha esse sereno. y después de que venía el sereno, Depois que viesse esse sereno, entonces Dios enviaba el maná. então Deus enviava o maná. En nuestros días Nos nossos dias es exactamente lo mismo. é exatamente a mesma coisa. Cuando nos adoramos, Quando nós adoramos, es como ese sereno que é viene como esse sereno que vem. y después E depois Dios libera su maná. Deus libera o seu maná. Alguien diga gloria a Alguém Dios. diz glória a Deus. Escucha, amado del Señor. Escuta, amado do Senhor. El camino a la O revelación caminho para a revelação, está pavimentado de adoración. ele está asfaltado de adoração. Levanta tus manos al cielo Levante as tuas mãos aos céus y declare conosco en esta e noche declare conosco esta noite el camino de la o revelación. caminho da revelação. Quiero oírte, O amado. caminho da revelação Está pavimentado está asfaltado de adoración. de adoração. Cuando tú y yo adoramos, Quando você e eu adoramos, nuestros sentidos espirituales son agudizados os nossos sentidos espirituais são aguçados. y entonces E então, nuestro espíritu nosso espírito, es sensibilizado ele se sensibiliza para escuchar a Dios, para escutar a Deus, para percibir a Dios para perceber a Deus y para recibir de Dios. e para receber de Deus. Amén. Amém. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento había una ofrenda havia uma oferta llamada la ofrenda de oblación. chamada a oferta da oblação. Y la oferta de oblación E a oferta da oblação tenía tres elementos: tinha 3 elementos: incienso, incenso, flor de harina flor de farinha y aceite. e azeite. Entonces, Então, cada judío llegaba donde el sacerdote cada judio se aproximava do sacerdote y llevaba tres cosas en su mano: e levava 3 coisas nas suas mãos: incienso, incenso, flor de harina flor de farinha y aceite. e azeite. El sacerdote tomaba aquellos tres O elementos, sacerdote pegava aqueles 3 elementos, amasaba aquellos tres elementos, ele amassava aqueles 3 elementos, amasaba el incienso con la flor de farina. ele amassava o incenso com a flor de farinha. Luego tomaba el aceite Então ele pegava o azeite y amasaba todo eso. e amassava tudo isso. Lo ponía sobre una sartén Ele colocava numa tipo de frigideira y luego e depois lo quemaba ele queimava y aquello subía como olor e grato. aquilo subia como um cheiro suave, grato. Y eso era E isso era la ofrenda de a oblación. oferta de oblação. Amado del Señor, Amado de Deus, el incienso o incenso es tipo de la adoración. é tipo da adoração. El incienso O incenso es tipo de la alabanza. é tipo do louvor.
mas precisa ser amasado precisa ser amassado con flor de harina, com flor de farinha, que es la palabra. que é a palavra. Usted está aquí, amado de Você Dios. está aqui, amado de Deus, Y entonces, e então, cuando tú y yo logramos tomar el incienso, quando você e eu pegamos o incenso, entonces Dios va a mandar el aceite. então Deus vai mandar o azeite. Y el aceite es la unción. E o azeite é a unção. El aceite tiene que ver con la revelación. O azeite tem a ver com a revelação. Y cuando tú tienes el incienso, E quando você tem o incenso, cuando tú levantas el incienso, quando você levanta o incenso, cuando tú quemas el quando incienso, você queima o incenso, Dios envía el aceite. Deus envia o azeite. Y entonces, E então, estos tres elementos juntos esses três elementos juntos producen produzem la ofrenda de a oblación. oferta da oblação. Mucha gente tiene mucha flor de harina, Muitas pessoas têm a flor da farinha, mucha flor de harina, muita flor de farinha, pero ellos no tienen incienso. mas não tem incenso. Usted está aquí, amado de Dios. Você está aqui, amado de Deus. Necesitamos no solamente la flor de harina, Precisamos não apenas da flor de farinha, necesitamos el incienso. precisamos também do incenso. No solamente incienso, Não somente incenso, más flor de harina mas también. flor da farinha também. Necesitamos Necessitamos no solamente incienso y flor de harina, não somente incenso e flor da farinha, pero necesitamos mas também precisamos la unción del Dios a unção Todopoderoso. do Deus Todo-Poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Y entonces, amados del Señor, Então, amados do Senhor, cuando nos podemos adorar al Rey de Gloria, quando nós podemos adorar o Rei da Glória, entonces então Dios va a enviar su unción. Deus enviará a sua unção. Y cuando Él envía su E unción, quando Ele envia a sua unção, tú y yo você e eu podremos digerir poderemos digerir la flor de harina, a flor da farinha, que es la palabra. que é a palavra de Alguém Deus. diga glória a Deus, sim. Alguém diz glória a Deus. Alguien está vivo aquí, dígame Alguém amén. está vivo amado. aqui, diga amém. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Amados, hoy por la mañana Amados, hoje pela manhã yo estuve hablando acerca de la importancia de lo profético en nuestros días. eu estive falando sobre a importância do profético nos nossos dias. Yo estuve hablando del porqué de lo profético en este tiempo. Eu estive falando sobre do porquê do profético nesses tempos. ¿Por qué la importancia y la necesidad Por que a importância e a necessidade que lo profético sea activado de que o profético seja ativado en nuestros días? nos nossos dias. Y permíteme continuar en esta noche. E permita-me continuar esta noite. Y déjame iniciar, por favor, en el libro de Daniel. E deixa eu começar, por favor, no livro de Daniel. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Daniel. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Y vamos a leer Daniel, por favor, E vamos ler Daniel, por favor, capítulo 2 capítulo 2 del libro de Daniel. do livro de Daniel. Y vamos a leer en el versículo, y vamos a leer, por favor, E vamos ler, por favor, desde el versículo 44. desde o versículo 44. Ok, somente o 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Alguien diga gloria a Dios. Alguém aquí. diz glória a Deus. Permíteme ser breve en esta introducción en esta Me noche. permitam ser breve nessa introdução essa noite. En algún momento el profeta Daniel, Em algum momento o profeta Daniel, él está él está en el imperio babilónico. ele está no Império Babilônico. El Nabucodonosor recibe una visión. Nabucodonosor teve uma visão. Nabucodonosor tiene un sueño de visión nocturna. O Nabucodonosor teve sonho de visão noturna. Y Nabucodonosor ve una imagen que tiene diferentes elementos. E Nabucodonosor viu uma imagem que tinha vários elementos. Cuando Nabucodonosor despierta, Quando Nabucodonosor acorda, él trata de tener la interpretación de aquello. ele
trata de ter a interpretação daquilo. Entonces Nabucodonosor manda a llamar a los magos y adivinos. Então Nabucodonosor manda chamar os magos e os adivinhos. Él manda a llamar a los astrólogos. Ele manda chamar os astrólogos. Él manda a llamar a los caldeos. Ele manda chamar os caldeus. Para ver quién tiene la interpretación. Para ver quem tem a interpretação. Y entonces la escritura nos dice Então nos diz a escritura que nadie puede interpretar aquel sueño. que ninguém podia interpretar aquele sonho. Y de repente llaman al profeta Daniel. E de repente chamam ao profeta Daniel. Y Daniel comienza a declararle la visión a Então Nabucodonosor. Daniel começa a declarar a visão a Nabucodonosor. Y Daniel comienza a definirle aquella imagen que él vio. Então Daniel começa a explicar-lhe aquela visão que ele viu. Y Daniel le dice al rey, le dice a Nabucodonosor así: E Daniel disse a Nabucodonosor assim: la figura que has visto a figura que você viu de 4 diferentes elementos de 4 diferentes elementos representan 4 diferentes imperios, representa 4 diferentes impérios, 4 diferentes gobiernos, 4 diferentes governos, 4 diferentes reinos. 4 diferentes reinos. Y Daniel le dice así: E Daniel lhe disse assim: la figura que viste de oro a figura que você viu de ouro representa el imperio babilónico. representa o Império Babilônico. La parte que viste de la figura de plata A parte que você viu da figura de prata representa el imperio medo-persa. representa o Império Medo-Persa. La parte que viste de bronce A parte que você viu de bronze representa el imperio griego. representa o Império Grego. La parte que viste de hierro A parte que você viu de ferro y hierro cocido con barro e ferro cozinhado com barro representa representa el imperio romano. o Império Romano. Y de repente, E de repente, cuando Daniel está hablando acerca del imperio romano, quando Daniel estava falando sobre o Império Romano, Daniel hace una pausa. Daniel faz uma pausa Y Daniel dice e así: Daniel diz assim: y en los días de estos e reyes, nos dias destes reis, el Dios del cielo levantará un reino. Deus dos céus levantará um reino. Un reino que no será jamás destruido. Um reino que jamais será destruído. Ese reino consumirá a todos estos reinos, Esse reino consumirá todos os outros reinos. pero ese reino permanecerá para siempre. Mas esse reino permanecerá para sempre. Daniel tuvo la visión del reino de Dios. Daniel teve a visão do reino de Deus. Daniel pudo interpretar no solamente lo que acontecería en los reinos y gobiernos de la tierra, Daniel pôde interpretar não somente o que aconteceria nos governos e reinos da terra, pero Daniel pudo ver cuando Dios iba a irrumpir en el escenario de los gobiernos mas terrenales. ele pôde ver também como ele romperia nas cenas dos impérios terreais. Y él vio cuando Dios iba a establecer un reino, E ele viu quando o Senhor estabeleceria um reino. no un reino natural, Não um reino natural, pero un reino celestial. mas um reino celestial. No un reino humano, Não um reino, pero un reino divino. mas um reino divino. Amados del Señor, Amados do Senhor, permítame decirte lo siguiente: deixe-me dizer algo. el libro de Daniel No livro de Daniel, o el profeta Daniel ou o profeta Daniel, es el profeta del reino. é o profeta do reino. Quiero decirte Quero te dizer que en ningún otro libro de la escritura que em nenhum outro livro da Bíblia aparece tantas veces la palabra reino aparece tantas vezes a palavra reino como en el libro de como Daniel. no livro de Daniel. En el Evangelio de Mateo, No Evangelho de Mateus, que se conoce con el nombre de el Evangelio del reino, que se conhece como o nome do Evangelho do Reino, aparece la palabra reino 52 veces. aparece a palavra reino 52 vezes. Más en el libro de Daniel, Mas no livro de Daniel, la palabra reino a palavra reino aparece 55 veces. aparece 55 vezes. El libro de Daniel O livro de Daniel es el libro del reino. é o livro do reino. Daniel es el profeta del reino. Daniel é o profeta do reino. Daniel vio el reino de Dios
en la tierra. Daniel viu o reino de Deus na terra. Daniel vio a los santos reinando con el Rey de la Gloria. O Daniel viu os santos reinando com o Rei da Glória. Daniel vio el trono del Dios Todopoderoso. Daniel viu o trono do Deus Todo-Poderoso. Daniel, amados del Señor, anunció el reino. Daniel, amados do Senhor, anunciou o reino. Daniel vio el reino. Daniel viu o reino. Daniel proclamó el reino. Daniel proclamou o reino. Daniel vio lo que acontecería en el establecimiento del reino. Daniel viu o que aconteceria no estabelecimento do reino. Daniel vio el reino de Dios ser establecido. Daniel viu o reino de Deus ser estabelecido. Daniel lo proclamó. Daniel o proclamou. Daniel lo anunció. Daniel o anunciou. Y en el libro de Daniel nosotros vemos una grande verdad espiritual. E no livro de Daniel nós encontramos uma grande verdade espiritual. Que todo reino inferior Que todo reino inferior es absorbido será absorvido por un reino por superior. reino superior. Levanta tus manos al Levante as cielo tuas mãos aos céus y declare conosco en esta e noche. declare conosco nessa noite. Diga, todo reino inferior Diga, todo reino inferior será absorbido será absorvido por un reino por um superior. reino superior. Oye, mi amado del Señor, Ouça, amado do Senhor, en algún momento em algum momento yo comencé a estudiar historia. eu comecei a estudar história. Yo quería comprobar los diferentes imperios desde el principio de la humanidad. Eu queria comprovar os vários impérios no princípio da humanidade. Y entonces encontré el imperio egipcio. Então eu encontrei o Império Egípcio. Y cuando el imperio egipcio llegó al clímax, E quando o Império Egípcio chegou ao clímax, cuando el imperio egipcio llegó a la cumbre, quando ele chegou no mais alto, entonces então los asirios os assírios absorbieron el imperio egipcio. absorveram o Império Egípcio. Quando los asirios Quando os assírios están en el punto álgido, já estavam no ponto mais alto, entonces de repente, los asirios os assírios son absorbidos por los babilonios. são absorvidos pelos babilônios. Luego Então, los babilonios os babilônicos son absorbidos são absorvidos por el imperio medo-persa. pelo Império Medo-Persa. Luego los persas E logo os persas son absorbidos são absorvidos por los griegos. pelos gregos. Luego los griegos Logo os gregos por los romanos. pelos romanos. ¿Por qué? Por quê? Porque todo reino inferior Porque todo reino inferior es absorbido por un reino é superior. absorvido por um reino superior. Daniel está hablando Daniel está falando y está hablando acerca de aquellos pies que tienen hierro cocido con barro. Ele estava falando sobre aqueles pés que tem o ferro que está cozinhado ou cozido com barro. Y eso representaba al imperio romano. E isso representava o Império Romano. Esa parte de la imagen representaba el imperio Essa romano. parte da imagem representava o Império Romano. Daniel está diciendo que en los días de esos reyes Daniel estava dizendo que nos dias destes reis iba a aparecer un reino que apareceria um reino no terrenal, não terrenal, sino celestial. mas celestial. Y en el Evangelio de Lucas, E no Evangelho de Lucas, capítulo 3, capítulo 3, la Biblia dice así: a Bíblia diz assim: en el 14º año del imperio de Tiberio César, 14º ano do Império de Tibério César, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, y estando en el poder Herodes, e estando no poder Herodes, Felipe, y estando otros hombres gobernando, e estando outros homens governando. la Biblia dice así: A Bíblia diz assim: vino palabra de Dios a Juan en el a desierto. palavra de Deus veio a João no deserto. Y Juan dijo así: E João disse assim: arrepentíos, arrependei-vos, porque el reino de los porque o cielos reino ha dos llegado. céus chegou. Oye
Oye, mi amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. Ahí se cumplió la palabra de Daniel. Aí se cumpriu a palavra de Daniel. 15º año del imperio de Tiberio No César. 15º ano do império de Tibério César, Apareció un hombre apareceu um homem vestido de piel de camello, vestido de pele de camelo, con un cinto de piel de cabra, com um cinto de pele de cabra. y que entró en el escenario. E ele entrou em cena. Entró en el escenario de Entrou Israel na cena de Israel. y comenzó a decir: E começou a dizer: el reino de los o cielos ha reino llegado. dos céus chegou. Alguien diga gloria a Dios. Alguém aquí. diz glória a Deus. Escucha, mi amado del Señor. Escute, amado do Senhor. Tú y yo Você e eu jamás jamais podremos separar poderemos separar reino de Dios reino de Deus de la unción da profética. unção profética. Más una vez, Uma vez mais, tú y yo você e eu nunca podremos nunca poderemos separar separar lo profético profético del establecimiento del reino de do Dios. estabelecimento do reino de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque lo profético Porque o profético produce, produz, provoca provoca el reino de Dios en la o tierra. reino de Deus na terra. Alguien está aquí, dígame Alguém amén. está aqui, diga amém. Quiero que oigas, amado del Señor. Quero que você ouça, amado do La Senhor. unción profética A unção profética es una unción é uma unção de rompimiento. de rompimento. Levante estas manos al cielo Levanta suas mãos aos céus y declare con nosotros e en esta declare noche. conosco nessa noite. La unción A profética unção profética es una unción é uma unção de rompimiento. de rompimento. Más una vez, la unción Uma profética vez mais, a unção profética es una unción é uma unção de rompimiento. de rompimento. Oye, mi amado del Señor, Ouça, amado do Senhor. así como todo reino inferior Assim como todo reino inferior fue absorbido foi absorvido por un reino superior, por um reino superior, yo te tengo una buena noticia. eu tenho uma boa notícia para você. No habrá Não haverá en la nación de Brasil, na nação do Brasil, no habrá en la nación de Brasil não haverá na nação do Brasil ningún reino nenhum reino de brujería, de bruxaria, de hechicería, de feitiçaria, de satanismo, de satanismo, de misticismo de misticismo, y de ocultismo de ocultismo, que no sea que absorbido não seja absorvido por el poder del pelo reino poder de do Dios. reino de Deus. Alguien diga amén. Alguém aquí, diz hermano. amém a isso? Cuando tú ves, amado del Señor, Quando você vê, amado do Senhor, lo que a veces acontece en nuestras naciones, o que às vezes acontece em nossas nações, cuando tú ves la magia geométrica establecida en las naciones, quando você vê a mágica geométrica estabelecida nas nações, cuando tú ves la masonería establecida en las quando naciones, você vê a maçonaria estabelecida nas nações, ¿usted cree que la masonería va a prevalecer a lo largo del tiempo? você crê que a maçonaria vai permanecer ao longo do tempo? Yo te tengo una buena Eu noticia. tenho para você uma boa notícia. Todo reino inferior Todo o reino inferior será absorbido, será por el absorvido reino de por um Dios. reino superior, pelo reino de Deus. Alguien diga amén aquí Alguém hoy. diz amém a Deus? Escúchame, amado del Señor. Escuta, meu amado do Senhor. El reino de O Dios reino de Deus, no viene por casualidad. ele não vem casualmente. El reino de Dios no viene por coincidencia. Ele não vem por coincidência. El Señor Jesús dijo O así, Senhor Jesus disse assim, que hasta el día de hoy que até o dia de hoje, el reino de Dios sufre o violencia reino de Deus sofre y violência. solamente los violentos Y lo arrebatan. Somente os violentos o arrebatarão. Alguien está aquí, dígame amén. Alguém está aqui me ouvindo? Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Quero fazer uma pergunta esta noite. ¿Habrá algún violento de Dios aquí Algum hoy? violento de Deus aqui hoje? Ah, usted no me escuchó, hermano. Ah, você não me escutou direito. ¿Habrá algún Há violento de algum Dios violento aquí? de Deus aqui essa noite? ¿Habrá alguien que quiera arrebatar el reino? Há alguém que quer arrebatar o reino? ¿Habrá alguien que quiera abrirse camino en medio de la oposición y de la Há resistencia? alguém que quer abrir caminho no meio da oposição e da resistência?
El reino de Dios sufre violencia O reino de Deus sofre y violência. solamente los violentos lo arrebatan. E somente os violentos o arrebatarão. Amado del Señor, Amados do Senhor, Dios le dijo a Jeremías: Deus disse a Jeremias: yo te he puesto en este día eu te coloquei nesse dia como un muro fortificado de bronce. como um muro fortificado de bronze. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pelejarão contra você, mas não te vencerão. Dios le dijo así: Deus disse assim: y te he puesto en este lugar eu te coloquei neste lugar para arrancar, para arrancar, para arruinar, para arruinar, para derribar, para derrubar y para destruir, e para destruir, para arrancar, para arrancar, para arruinar, para arruinar, para derrubar y destruir. e destruir. Alguien diga gloria Alguém aquí, diz hermano. glória a Deus. La unción profética A unção profética no es una unción convencional. não é uma unção convencional. La unción profética A unção profética es una unción de rompimiento. é uma unção de rompimento. La unción profética A unção profética es una unción de apertura. é uma unção de abertura. La unción profética A unção profética es una unción para quebrar. é uma unção para quebrar. Es una unción para É romper. uma unção para romper. La unción A profética unção profética muda los gatitos en leones. transforma os gatinhos em leões. Levante esas manos al cielo, hermano. Levanta essas mãos aos céus. Porque usted nunca jamás será un gatito. Você nunca mais será um gatinho. Usted jamás va a ser una gatita. Você jamais será uma gatinha. Tú vas a ser un hombre y una mujer que ruja. Você será um homem ou uma mulher que ruge. Você será una mujer que va a rugir. Você será uma mulher que vai rugir. Alguien está aquí, dígame amén. Alguém está, diga amém. Amado, ¿tú sabes por qué el león ruge? Você sabe por que o leão ruge? Yo te voy a decir por qué el león Eu ruge. vou te dizer por que o leão ruge. El león ruge O leão ruge porque él es Señor en toda la selva. porque ele é o Senhor de toda a selva. El león ruge O leão ruge porque él es el rey de todos los porque animales. ele é o rei de todos os animais. El león O ruge leão ruge porque él es el Señor de todas las fieras. porque ele é o Senhor de todas as feras. El león ruge O leão ruge para marcar su territorio. para marcar o seu território. El león O ruge leão ruge para intimidar para intimidar a sus enemigos. os seus inimigos. Alguien diga gloria a Alguém Dios. diz glória a Deus. Te voy a decir algo, amado del Señor. Eu vou te dizer algo, amado do Senhor. Cuando los animales escuchan el sonido del león, Quando os animais escutam o som dos leões, el rugir del o león rugir do leão paraliza paralisa e intimida e intimida a sus aos enemigos. seus inimigos. El libro de Amós dice O así: livro de Amós diz assim: si Jehová habla, se o Senhor fala, ¿quién no profetizará? quem não profetizará? Y si el león ruge, E se o leão ruge, ¿quién no temerá? quem não temerá? Oye, mi amado de Dios, Ouça, amado de Deus. Dios Deus está rugiendo está rugindo sobre la tierra brasileña. sobre a terra brasileira. No, usted no me oyó, amado de Você Dios. não me ouviu, amado de Deus. Yo te estoy Eu diciendo estou te dizendo que el león de Judá que o leão de Judá está rugiendo está rugindo sobre la tierra sobre a brasileña. terra brasileira. Oye, mi amado del Señor, Ouça, amado do Senhor. el Dios del O cielo Deus do céu se está levantando se está se levantando con celo com zelo sobre todos sus enemigos. sobre todos os teus inimigos. Alguien diga gloria Alguém a Dios diz aquí. glória a Deus aqui. Escucha, mi amado del Señor. Escuta-me, amado do Senhor. Tu vida no puede ser nunca más la misma. A tua vida não poderá ser nunca mais a mesma. Algo va a acontecerte en estos días. Algo vai acontecer com você nesses dias. Algo va a acontecer en estos días. Algo vai acontecer com você nesses dias. Déjame decirte esto. Deixa eu te dizer isso. Cuando tú te expones a rayos, Quando você se expõe aos raios ou raios, cuando tú te expones a la radiación atómica, quando você se expõe a uma radiação atômica, cuando tú llegas a un lugar quando você chega a um lugar que donde en algún momento
explotó una bomba atómica, onde em algum momento explodiu uma bomba atômica, donde hubieron estudios de ciencias nucleares onde aconteceram alguns estudos de ciências nucleares, y hubo un accidente e aconteceu um acidente y se soltó radiación. e escapou radiação. Cuando la gente entra a aquel lugar Quando alguém entrar naquele lugar y la gente no va protegida, e não está protegida, automáticamente automaticamente la gente queda expuesta a la radiación. se tornam expostas à radiação. La gente no ve nada. Não vê nada, En ese momento tal vez no perciben nada, não percebem nada, pero a los días mas dias depois ellos comienzan a tener algunas sensaciones eles físicas. começam a ter algumas sensações físicas. Ellos van al doctor. Eles vão ao médico. El médico le pregunta muchas O cosas médico faz várias perguntas. y el médico le dice, E o médico disse, quizás por casualidad talvez por casualidade, tú te expusiste a rayos, te expusiste a rayos, você se expôs a algum tipo de raio, tú te expusiste a radiación. você se expôs à radiação, Y la persona dice, sí, e a pessoa diz sim. esa fue la causa de los síntomas que tiene. Essa é a causa dos sintomas que você tem. La persona no se dio cuenta, A pessoa não percebeu, pero la radiación mas a radiação entró hasta sus huesos. entrou até nos seus ossos. Quiero que me escuches. Quero que você me escute. Cuando tú te expones a la unción profética, Quando você se expõe a unção profética, tú te estás exponiendo a una radiación divina. você está se expondo a uma radiação divina. Tú te estás exponiendo a una radiación Você divina. está se expondo a uma radiação divina. Y tu vida jamás será la misma. E que você diz, não, jamais serei o mesmo. Tu vida jamás será la A tua misma. vida amado. jamais será a mesma. Tu manera de adorar va a cambiar. Tua forma de adorar vai mudar. Tu forma de interceder va a A cambiar. sua forma de interceder vai mudar. Tu forma de leer la escritura va a cambiar. Tua forma de ler as escrituras vai mudar. Todo va a ser mudado en tu Tudo vai vida. ser mudado na sua vida. Cuando la unción profética está en un lugar, Quando a unção profética está num lugar, tu vida puede ser cambiada para siempre. tua vida pode ser mudada para sempre. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diz glória a Deus. Hay un principio espiritual Há princípio espiritual, y es este. e é esse. Somos afectados Nós somos afetados por la unción pela unção, a la cual na qual nos nós exponemos. nos expomos. Si tú te expones Se você se expõe a la unción de un evangelista, à unção de evangelista, se te va a despertar una pasión por los perdidos. vai despertar em você uma paixão pelos perdidos. Si te expones a la unción de un maestro, Se você se expõe à unção de mestre, se te va a despertar un hambre por la palabra. vai te despertar fome pela palavra. Pero si tú te expones a una unción profética, Mas se você se expõe a uma unção profética, te va a venir un espíritu de osadía, você vai ter espírito de ousadia. va a venir un espíritu de conquista, Vai vir espírito de conquista. va a venir un espíritu de gobierno, Vai vir espírito de governo. va a venir un espíritu de dominio Vai sobre vir tu vida. espírito de domínio sobre a sua vida. Y vas a comenzar a sacudirte de todos tus enemigos. E você vai se sacudir ou você vai espalhar todos os seus inimigos. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diz aquí. glória a Deus. Quiero que escuches, amado del Señor. Quero que você escute, amado do Senhor. La unción profética A unção profética es una unción de rompimiento, é uma unção de rompimento. es una unción de apertura. É uma unção de abertura. La unción A profética unção profética es un arma que Dios reservó para este tiempo. é uma arma que Deus separou para este tempo. La unción A profética unção profética no es para cierto núcleo de personas. não é para certo tipos de pessoa. La unción profética A unção profética no es para una élite en un lugar. não é para uma elite em lugar. La unción A profética unção profética es para toda la é iglesia de para toda Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus. Alguien está aquí, dígame amén. Alguém amado. está aqui, diga amém. Quiero que oigas, amado del Señor. Eu quero que você ouça, amado do Senhor. En los últimos años Nos últimos anos, nos estuvimos realizando diferentes trabajos de intercesión en las naciones. nós estivemos realizando muitos trabalhos de intercessão nas nações. Diferentes naciones fueron tomadas a través de la intercesión. Muitas nações foram tomadas através da intercessão. Dios le entregó a mi padre ministerial, Deus entregou ao meu pai espiritual, al apóstol Ronnie o Chávez. apóstolo Rony Chaves. Dios le entregó a él una estrategia Deus deu para ele uma estratégia que se llama Activa Naciones.
que se chama Ativa as Nações. Y nos, amados del Señor, E nós, amados do Senhor, hemos recorrido diferentes naciones de Nos- América Latina y Europa, nós recorremos várias nações da América Latina e Europa, tomando toda la nación, tomando todas as nações, tomando toda una nación tomando uma nação inteira, en un círculo completo, de círculo completo, profetizando sobre la tierra, profetizando sobre a terra, liberando palabras sobre la tierra, liberando palavras sobre a terra, proclamando los decretos de Dios. proclamando os decretos de Deus. En el año 2012, No ano de 2012, mayo del 2012, maio de 2012, se recorrió toda la nación norteamericana. recorremos por toda a nação da América americana, norte-americana. 33 estados, 33 estados, 17,000 kilómetros, 17.000 quilômetros, profetizando sobre toda la nación norteamericana. profetizando sobre toda a nação norte-americana. Que Dios va a volver a visitar esta tierra. Que Deus vai voltar a visitar esta terra. Que Dios va a volver a soplar vientos de avivamiento sobre la nación Que norteamericana. Deus vai voltar a soprar ventos de avivamento sobre a nação norte-americana. Alguien diga gloria a Dios Alguém diz aquí. glória a Deus aqui. Yo quiero decirte lo siguiente, amado del Señor. Eu quero te dizer o seguinte, amado do Senhor. Norteamérica en el siglo XX América do Norte no século 20 fue una potencia misionera para Latinoamérica y el mundo. foi uma potência missionária para a América Latina e para o mundo. Y si usted cree que Dios se ha olvidado de eso, E se você acha que Deus se esqueceu disso, nosotros estamos equivocados. nós estamos errados. Porque Dios, amado del Señor, Porque Deus va a volver vai voltar su gracia a sua graça y su e a sua misericordia. misericórdia. Y Dios va a volver a encender el fuego del avivamiento en E Norteamérica. Deus vai fazer acender outra vez o fogo do avivamento na América do Norte. Alguien diga gloria a Dios Alguém aquí. diz glória a Deus aqui. Oye, mi amado del Señor, Ouça, amado do Senhor. el libro de Habacuc dice lo siguiente: O livro de Abacuque disse o seguinte: en medio de la ira, no meio da ira, acuérdate de la misericordia. lembra-te da misericórdia. Y en medio de la E no meio misericordia, da misericórdia, aviva tu obra en aviva medio de a los tua tiempos. obra no meio dos tempos. En medio de los No tiempos, meio hazla dos tempos, conocer. vai conhecer. Diga gloria a Dios. Glória a Deus. Después de ahí, amado del Señor, Depois daí, amados do Senhor, recorrimos la nación de Brasil, viemos para a nação do Brasil, estado por estado, estado por estado, de la nación brasileña. da nação brasileira. 14,000 kilómetros, 14.000 quilômetros, todo por tierra, toda a terra, todo el recorrido por tierra, tudo por terra, profetizando, profetizando, estado por estado, estado por estado, ciudad por ciudad. cidade por cidade. Después de Brasil, Depois do Brasil, Argentina, Argentina, después de Argentina, depois da Argentina, España, Espanha, después de España, depois da Espanha, Portugal, Portugal, después de Portugal, depois de Portugal, Serbia, Sérvia, Croacia, Croácia, Eslovenia, Eslovênia, Ucrania, Ucrânia, nación por nación, nação por nação, Suiza, Suíça, Ecuador, Equador, Puerto Rico, Porto Rico, Panamá, Panamá, las naciones de Centroamérica, as nações da América Central, derramando palabra, derramando palavra, soltando palabra soltando palavra sobre la tierra, sobre a terra, declarando, amado del Señor, declarando, amado do Senhor, que la tierra que a terra y las naciones e as nações se alinean con el Rey de la se Gloria. alinham com o Rei. Declarando, amado del Señor, Declarando, amado do Senhor, que no importa lo que digan las gentes, que não interessa o que dizem as pessoas, Dios tiene un diseño diferente. Deus tem um projeto diferente. Dios tiene un diseño distinto. Deus tem um projeto diferente. Que cuando las naciones hablan de muerte y de dolor, Quando as nações falam de morte e de dor, Dios siempre tiene una palabra de gracia y de Deus misericordia. sempre tem palavra de graça e de misericórdia. Dios siempre tiene una palabra de restauración y Dios- restitución. Deus sempre tem uma palavra de restauração e restituição. Óyeme, amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. Dios le dijo al profeta Ezequiel: Deus disse ao profeta Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, derrama palabra, derrama palavra, derrama palabra, derrama palavra, derrama palabra. derrama palavras. Y esa palabra E essa palavra
Derramar derramar. es la palabra en hebreo nataf, É a palavra no hebraico natat, que quiere decir que quer dizer dejar correr, deixar correr aceite, deixar correr azeite, dejar correr miel, deixar correr mel, dejar correr agua, deixar correr água, dejar correr bálsamo. deixar correr bálsamo. Entonces cuando Dios le dice a Ezequiel, Enquanto Deus diz a Ezequiel, Dios le dice, Deus diz, derrama palabra. derrama a palavra. Lo que Dios le está diciendo es, O que Deus está dizendo é: suelta el aceite, solta o azeite, suelta la miel, solta o mel, suelta el vino, solta o vinho, suelta la leche solta o leite sobre las naciones. sobre as nações. Oye, mi amado, levanta tus manos Levanta as tuas mãos, amado, y escucha lo siguiente. e escuta o seguinte: La Biblia dice que Juan comió del rollo del libro a Bíblia diz que João comeu o rolo do livro. y dice que en su boca y en su paladar era como miel. E disse que na sua boca, no seu paladar era como mel. Y entonces vino el ángel y le dijo estas palabras: Então veio o anjo e lhe disse essas palavras: abre tu boca, abre a tua boca, porque es necesario porque é necessário que profetices otra vez que você profetize outra vez sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, sobre muchas ciudades, sobre muitas cidades, sobre muchas lenguas sobre muitas y línguas sobre muchas naciones. e sobre muitas nações. Levanta tus manos, Levante mi a tua amado, mão, irmão, porque Dios va a abrir tu boca, porque Deus vai abrir a tua boca, porque Dios va a poner palabras porque en tu boca, Deus vai colocar palavra na tua boca. y a partir de esta noche E a partir da noite tú vas a derramar palabra, você vai derramar tú palavra. vas a derramar palabra, Você vai derramar palavra. tú vas a soltar la miel de Dios, Você vai soltar o mel de Deus. tú vas a soltar la leche de Dios, Você vai soltar o leite de Deus. tú vas a soltar el bálsamo de Dios Você vai soltar o bálsamo de Deus para sanar la tierra. para curar a terra. Alguien diga gloria a Alguém Dios. diz glória a Deus. Oye, mi amado, Ouça, meu amado. escucha esto. Escuta isso. En algún momento Em algum momento, en la escritura, nas Escrituras, la Biblia dice así: a Bíblia diz assim: Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos. Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Y los huesos eran secos en gran manera. E os ossos estavam extremamente secos. Y entonces E então, Dios preguntó: Deus perguntou: ¿vivirán estos huesos? poderão viver esses ossos? Y Ezequiel dijo: E Ezequiel disse: solamente, solo tú, Señor, lo sabes. só o Senhor saberá. Y entonces Então, Dios le dijo: Deus disse: abre tu boca abre a tua boca y profetiza. e profetiza. Abra los huesos secos Fala aos ossos secos y diles así: e diz assim: huesos secos, ossos secos, escuchan escutem-me, palabra de Jehová. escutem palavra do Senhor. Y Ezequiel liberó la palabra E Ezequiel liberou a palavra y se comenzó a juntar hueso con e hueso. começou a juntar osso com osso. Se comenzaron a crecer los tendones. E os tendões começaram a crescer. De repente comenzó a subir la piel. Então, de repente, começou a aparecer a Y pele. dice que se levantó un poderoso ejército. Então diz que se levantou um poderoso Y exército. dice que no había en ellos espíritu. E diz que não havia neles espírito. Mas Dios le dijo: profetiza al espíritu. Então Deus disse: profetiza ao espírito. Y le dijo: espíritu, ven de los cuatro Então, vientos espírito vem dos quatro ventos y sopla sobre estos e huesos. sobra sobre esses ossos. Y cuando Ezequiel liberó la palabra, E quando Ezequiel liberou a palavra, dice que sopló, vino un estruendo de un viento recio. diz que veio o estrondo de um vento muito forte. Y dice, amado del Señor, que aquellos huesos, aquellos cuerpos comenzaron a levantarse. Então diz, amado do Senhor, que aqueles corpos começaram a se levantar. Quiero que escuches esto, amado de Quero Dios. que você escute isso, amado de Deus. A ver, ¿quién está aquí? Dígame Quem amén. está aqui, diga amém. Y dice, amado, que aquellos cuerpos comenzaron a E levantarse. diz, amado, que aqueles corpos começaram a se levantar. Se levantó un ejército poderoso en extremo. Se levantou exército extremamente poderoso. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Quiero que me mires, amado de Dios. Eu quero que você me veja, amado de Deus. Yo quiero hacerte una pregunta. Eu quero te fazer uma pergunta. ¿Será que Dios no podía soplar sobre el valle de los huesos secos? Será que Deus não poderia soprar sobre o vale de ossos secos? ¿Será que Dios no podía decir: huesos secos reciban vida? Será que Deus não poderia dizer ossos secos recebam vida? ¿Será que Dios no podía soplar
Será que Deus não poderia soprar y que aquellos huesos recibieran vida? e aqueles ossos receberiam vida? Claro que Dios podría hacerlo. Claro que Deus poderia fazê-lo. Pero ¿por qué Dios utilizó la vida de Ezequiel? Mas por que Deus utilizou a vida de Ezequiel? Porque Dios quería enseñarnos una verdad. Porque Deus queria nos ensinar uma verdade. Mira, mi amado de Dios, Olha para mim, meu amado de Deus, que el mismo poder que o mesmo poder que tiene que tem la palabra de Dios a palavra de Deus en su boca na sua boca es el mismo poder é o mesmo poder que tiene que tem la palabra de a Dios palavra de Deus en tu boca. na tua boca. Levante esas manos al cielo, amado, Levanta essas mãos aos céus y declare con nosotros en esta e noche. declare conosco nessa noite. Diga así en esta noche: Diga assim nessa noite: el mismo poder o mesmo poder que tiene que tem la palabra a palavra de Dios de Deus en su boca na sua boca es el mismo poder é o mesmo poder que tiene que tem la palabra a palavra de Deus en nuestra boca. em nossa boca. Mira, mi amado del Señor, Olha para mim, amado do Senhor. tú jamás podrás separar Você jamais poderá separar reino reino de lo profético. do profético. Jamás tú podrás separar Jamais você poderá separar establecimiento de lo divino estabelecimento do divino a través de lo profético. através do profético. Yo enseñé esta mañana Eu ensinei esta manhã y yo dije así, e eu disse assim, que en el Antiguo Testamento que no Antigo Testamento el clamor o clamor fue lo que Dios utilizó foi o que Deus utilizou para traer para trazer lo profético a la tierra. o profético na terra. Y yo conté cuando el pueblo de Israel cayó en manos de Madián. E houve tempo em que Israel passou nas mãos de Midian. Y entonces dice que el pueblo clamó, E então disse o povo, clamó. Y dice que cuando el pueblo clamó, e disse que quando o povo clamou, Dios envió un varón profeta. Deus enviou varão profeta. Usted está aquí conmigo, amado Você está Dios. aqui comigo, irmão. Escucha esto antes de cerrar. Escute isso antes de encerrar. En el libro de Éxodo, No livro do Êxodo, la Biblia dice a Bíblia diz que el pueblo estando en Egipto, que o povo estando no Egito, el pueblo clamó a Jehová. o povo clamou ao Senhor Y dice que Dios e disse que Deus les envió un varón profeta. lhes enviou varão profeta. El libro de Oseas dice así: O livro de Oséias diz assim: por un profeta por profeta, Israel fue sacado de Egipto, e Israel foi tirado do Egito. y por un profeta E por profeta, Israel foi fue guardado. guardado. Siempre que el pueblo clamó, Sempre que o povo clamou, siempre que el pueblo clamó, sempre que o povo clamou, la respuesta de Dios fue a resposta de Deus foi enviar gente profética. enviar gente profética. En los últimos años en la nación brasileña, Nos últimos anos na nação brasileira, en los últimos meses en la nación e brasileña, nos últimos meses na nação brasileira, se ha comenzado a levantar un clamor. começou a se levantar clamor. El pueblo brasileño ha clamado por una intervención divina. O povo brasileiro está clamando por uma intervenção divina. El pueblo brasileño está clamando por una intervención sobrenatural. O povo do Brasil está clamando por uma intervenção supernatural. El pueblo brasileño está clamando por una intervención de Dios. O povo brasileiro está clamando por uma intervenção de Deus. Y cuando el pueblo E clama, quando o povo clama, Dios responde. Deus responde. Y la respuesta de Dios en este tiempo E a resposta de Deus nesse tempo es que Dios está levantando una generación profética en la tierra de Brasil. é que Deus está levantando uma geração profética na terra do Brasil. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diz glória a Deus. Oye, mi amado del Señor, Ouça, amado do Senhor. la Biblia nos enseña A Bíblia nos ensina que Ana, que Ana, la esposa de Elcana, a esposa de Eucana, dice que ella quería tener un hijo. ela queria ter filho. Y dice que ella clamó a Dios. E Mírame, diz que ela clamou ao Senhor. mírame aquí, hermano. Olha para mim, irmão. Dice que ella clamó a Dios. Diz que ela clamou ao Senhor. Y cuando ella clamó E quando ela clamou y derramó su alma, e derramou a sua alma, dice que ella dio a luz a diz Samuel. que ela deu a luz a Samuel. Usted está aquí, hermano. Você está aqui, irmão? Escúchame. Escuta.
Ana Ana representa representa la intercesión. a intercessão. Ana Ana representa representa el clamor. o clamor. Y Ana E Ana dio a luz deu a luz a Samuel. a Samuel. Samuel Samuel representa representa lo profético. o profético. Y lo profético, E o profético, Samuel Samuel estableció estabeleceu a David. a Davi. Usted está aquí, hermano. Você está aqui, irmão? Y David E Davi trajo el arca de Dios. trouxe a arca de Deus. Siempre en el orden de Dios será así. Sempre na ordem de Deus será assim. Será así. Será assim. Ana Ana dará luz a lo profético. dará luz ao profético, Samuel. ao profeta Samuel. Samuel Samuel establecerá David, estabelecerá Davi, que es gobierno, que é governo, que es reino. que é reino. Y cuando lo apostólico se establece, Então, quando o apostólico se estabelece, entonces então el arca de Dios, a arca de Deus, verdaderamente lo apostólico, verdadeiramente o apostólico, trae la gloria y la traz presencia a glória e a presença de Dios. de Deus. Amado, yo quiero decirte algo muy fuerte. Amado, eu quero te dizer algo muito forte. Quiero que escuches. Quero que você escute. Mi hija y yo Minha filha e eu viajamos unas 18 horas viajamos umas 18 horas para llegar ayer aquí a la reunión. para chegar aqui ontem na reunião. Nosotros nos acostamos sumamente cansados. Nós deitamos muito cansados, Más en la madrugada, mas na madrugada el Señor me visitó o Senhor me visitou y Dios habló a mi corazón e Deus falou ao meu coração y Dios me dijo algo. e Deus me disse algo. Dios me dijo así. Deus me disse assim: Quiero que oigas. quero que você ouça. No, puede ser mi hermano. Dios me dijo Deus me disse estas palabras. estas palavras. Dios me dijo, Deus me disse: yo voy a entregar eu vou entregar a esta generación a esta geração la llave de David. as chaves de Davi. Yo quiero que usted me oiga, amado de Dios. Eu quero que você me ouça, amado de Deus. Dios habló profundamente a mi corazón. Deus falou profundamente ao meu coração. Y Dios me dijo así, E Deus me disse assim: yo voy a entregar eu vou entregar a esta generación a esta geração la llave de David. as chaves de Davi. Levanta tus manos al cielo. Levanta as tuas mãos aos céus. Y Dios comenzó a traer cosas a mi vida. E Deus começou a trazer coisas à minha vida. Dios me comenzó a decir así, Deus começou a me dizer assim: no solamente les voy a entregar la llave de David, não somente vou entregar a chave de Davi, no solamente les voy a dar la habilidad de abrir los cielos, não somente vou te dar a habilidade, a capacidade de abrir os céus, sino que Dios me dijo lo siguiente, mas Deus me disse o seguinte: van a tener tantas puertas abiertas. vocês vão ter tantas portas abertas. Yo quiero que me oiga, amado del Eu Señor. quero que você me ouça, amado do Dios Senhor. dijo, ustedes van a tener tantas puertas Deus abiertas disse: vocês vão ter tantas portas abertas que no va a haber limitación para establecer el reino de que Dios não en la tierra. haverá limitações para estabelecer o reino de Deus na terra. Quiero que me oigas, amado del Señor. Quero que você me ouça, amado do Senhor. Yo no te estoy diciendo cualquier cosa. Eu não estou te dizendo qualquer coisa. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a bendecir. Eu não estou dizendo que Deus vai te abençoar. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a prosperar. Eu estou dizendo que Deus vai te prosperar. Quizás Dios lo vaya a hacer. Talvez Deus possa fazê-lo. Pero yo necesito comunicarte lo que Dios me dijo. Mas eu preciso te comunicar o que me disse Deus. Dios me dijo así. Deus me disse assim: Voy a entregarle a esta generación eu vou entregar a esta geração la llave de David. as chaves de Davi. La llave para abrir los cielos. A chave para abrir os céus. La llave para abrir los cielos. A chave para abrir os céus. La llave para que los cielos sean abiertos. A chave para que os céus sejam abertos. La llave para que los cielos sean abiertos. As chaves para que os céus sejam abertos En toda la nación brasileña. em toda a nação brasileira. Óyeme, amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. No van a haber cielos de bronce. Não haverá céus de bronze. No van a haber cielos de bronce. Não haverá céus de bronze. No va a haber lugar Não haverá lugar en la nación na brasileña nação brasileira donde los cielos no sean abiertos. onde os céus não estejam abertos. Levanta tus manos al cielo. Levanta as tuas mãos aos céus. Vamos, levante esas manos al cielo. Vamos, levante essas mãos aos céus. Y escúchame, amado de Dios. E escuta, amado de Deus.
Porque a partir de esta noche, Porque a partir dessa noite, cuando la palabra es liberada, quando a palavra for liberada, cuando la palabra fue liberada, quando a palavra foi liberada, algo va a acontecer en el mundo algo espiritual. vai acontecer no mundo espiritual. Cuando tú sueltas la palabra de Dios, Quando você soltar a palavra de Deus, cuando tú liberas la palabra de Dios, quando você liberar a palavra de Deus, algo comienza a gravitar en el mundo espiritual. algo vai começar a flutuar no mundo espiritual. Algo va a comenzar a gravitar en el mundo espiritual. Algo vai flutuar no mundo espiritual. Usted va a ver una generación que va a comenzar a levantarse para abrir los cielos en toda la nación brasileña. Você vai ver uma geração se levantar para abrir os céus em toda a nação brasileira. Usted va a ver, amado del Señor, miles y miles de jóvenes. Você vai ver, amado do Senhor, milhares e milhares de jovens. Usted va a ver miles y miles de jóvenes danzando. Você vai ver milhares e milhares de jovens dançando. Usted va a ver miles y miles de jóvenes con banderas en las manos. Você vai ver milhares de jovens com bandeiras nas suas mãos. Usted va a ver miles y miles de jóvenes con símbolos proféticos. Você vai ver milhares de jovens com símbolos proféticos. Porque Dios determinó algo sobre la nación del Brasil. Porque Deus determinou algo sobre a nação brasileira. Dios determinó sobre la tierra de Brasil. Deus determinou sobre a terra do Brasil Que los cielos van a ser abiertos. que os céus serão abertos. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diga glória a Deus. Quiero que me mires, amado de Dios. Eu quero que você olhe para mim, amado. Paulo e Silas adoravam a Deus. Dice que de repente Diz que de repente los presos oían a Pablo y a Silas cantar. os presos ouviam Paulo e Silas cantar. Y dice que los cimientos comenzaron a ser conmovidos. E diz que os alicerces começaram a abalar-se. ¿Por qué? Por quê? Porque la adoración conmueve los cielos. Porque a oração comove os céus. Y la adoración estremece el infierno. E a Adoração. adoração estremece o inferno. Quiero que me mires, amado del Eu Señor. quero que você me veja, amado de Deus. Escúchame, amado del Señor. Escuta-me, amado do Senhor. Jóvenes del Señor, levanten sus manos. Jovens do Senhor, levante as suas mãos. A ver, jóvenes de Dios, levanten Vamos, sus jovens manos. de Deus, levante as suas mãos. Escucha lo siguiente. Escuta o seguinte. Yo soy una persona demasiado seria Eu sou uma pessoa muito séria para atreverme a decir algo que Dios no me ha dicho. para atrever-te a dizer algo que Deus não me disse. Y el Espíritu de Dios me habló claramente en esta E madrugada. o Espírito de Deus falou comigo claramente nessa madrugada. Y Dios me dijo E así: Deus me disse assim: yo pongo eu ponho en las manos de una nueva nas generación mãos de uma nova geração la llave de David. as chaves de Davi. En las manos de una nueva As generación mãos de uma nova geração. la llave de David. As chaves de Davi. La llave para abrir los cielos. As chaves para abrir os céus. La llave para traer el cielo a la tierra. As chaves para trazer os céus na terra. La llave para que los cielos sean As conmovidos. chaves para que os céus sejam comovidos. Amado del Señor, Amados do Senhor, viene una nueva unción de adoración. vem uma nova unção de adoração. Viene una nueva unción de alabanza. Está vindo uma nova unção de louvor. Va a venir una unción de rompimiento espiritual. Está vindo uma nova unção de rompimento espiritual. Va a venir una adoración que va a quebrar en el mundo espiritual. Vai vir uma adoração que vai romper com o mundo espiritual. Van a venir niveles de alabanza Vão vir níveis de louvor que van a irrumpir en el mundo espiritual que vão romper o mundo espiritual y van a quebrar las estructuras del e infierno. vão romper as estruturas do inferno. Alguien diga gloria a Alguém Dios. diz aquí. glória a Deus. Óyeme, Ouçam, óyeme. ouça. Tú verás Você verá en los próximos días e nos próximos dias una nación uma nação y una generación e uma geração emergir proféticamente, profeticamente, abriendo los cielos abrindo os céus en niveles de adoración em níveis de adoração indescriptibles. indescritível.
Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Mírame, Olha para mim. mírame. Olha para mim. Amados, cuando las naciones se salieron de nuestras manos, Quando as nações escaparam das nossas mãos, cuando las naciones escaparon de las manos de los economistas, quando as nações escaparam das mãos dos economistas, cuando las manos escaparon de los sociólogos, quando se escaparam dos sociólogos, cuando las naciones entraron en momentos de inseguridad, quando as nações entraram em momentos de insegurança, cuando las naciones entran en momentos de crisis, quando as nações entram em momentos de crise, solamente hay una respuesta. só existe uma resposta. Y esa respuesta E essa resposta es el Rey de la é Gloria. o Rei da Glória. Mas Mas opera Deus opera y Dios se mueve e Deus se move a través através de cierta naturaleza de unción. de certa natureza de unção. Dios opera Deus opera a través através de cierta naturaleza de certa natureza que Él desata sobre su pueblo. que Ele desata sobre o seu povo. Quiero que me mires, amado de Dios, Quero que você me veja, amado de Deus. Levanta tus manos al Levante as cielo. tuas mãos y escucha. e escuta. Lo que Dios va a liberar sobre tu vida O que Deus vai liberar sobre a tua vida te va a afectar vai afetar espiritualmente. espiritualmente. Óyeme, amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. Yo no sé por qué Dios quiso liberar esta palabra desde aquí. Eu não sei porque Deus quis liberar essa palavra desde aqui. Yo no sé por qué Dios no quiso liberar esa palabra en Sao Paulo. Eu não sei porque Deus não liberou essa palavra lá em São Paulo. Yo no sé por qué Dios no la liberó en Brasilia. Eu não sei porque Deus não liberou essa palavra lá em Brasília. Pero Dios la está desatando desde aquí para Mas toda la nación Deus brasileña. está desatando desde aqui a toda a nação brasileira. La llave de David As chaves de Davi está siendo puesta está sendo colocada en las manos nas mãos de una nueva de generación. uma nova geração. Sobre toda la nación brasileña. Sobre toda a nação brasileira. Sobre toda la nación brasileña. Sobre toda a nação brasileira. Sobre millones y millones de jóvenes. Sobre milhões e milhões de jovens. Sobre millones y millones de jóvenes. Sobre milhões e milhões de jovens. Sobre millones y millones de hombres y mujeres. Sobre milhões e milhões de homens e mulheres. Dios está depositando una responsabilidad. Deus está depositando uma La responsabilidade. responsabilidad de abrir los cielos. A responsabilidade de abrir os céus. La responsabilidad de traer el cielo a la A tierra. responsabilidade de trazer o céu na terra. Óyeme, amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. Yo no te estoy hablando solamente de que si tú eres un adorador. Eu estou falando não somente de que você é um adorador. Yo no te estoy hablando solamente de que tú eres un músico Eu estou falando que você somente é um músico. o un ministro del Ou altar. um ministro Del altar. do altar. Cuando Dios está diciendo Quando Deus está dizendo que Él va a poner la llave de David sobre esta que generación. Ele colocará as chaves de Davi sobre essa geração. Dios está hablando Deus está falando de una juventud, de uma juventude, de un pueblo de um povo que va a tener una habilidad, que terá a capacidade, una habilidad divina, uma capacidade divina, una facultad divina, uma habilidade divina poder abrir los cielos, de poder abrir os céus, poder abrir los de cielos, poder abrir os céus, poder traer el cielo a la de tierra. poder trazer os céus na terra. Óyeme, amado del Señor, Ouça, amado do Senhor, comienza un nuevo ciclo sobre la nación começa brasileña. novo ciclo sobre a nação brasileira. Comienza una nueva temporada sobre la nación del Brasil. Começa uma nova temporada sobre a nação do Brasil. El espíritu de adoración va a permear esta O tierra. espírito de adoração vai encher essa terra. El espíritu de alabanza va a llenar esta O tierra. espírito de louvor vai encher essa terra. Y tú sabes por qué Dios determinó entregar la llave de David a esta E generación. você sabe por que Deus determinou entregar a chave de Davi a esta geração? Porque Dios determinó sobre la tierra de Brasil algo. Porque Deus determinou sobre a terra do Brasil algo. Dios determinó visitar y asentar su gloria sobre esta tierra. Porque Deus determinou visitar e desatar a sua glória sobre esta terra. Alguien diga gloria a Dios Alguém aquí, diz hermano. glória a Deus aqui, irmão. Quiero que me mires, amado del Señor. Quero que você me olhe, amado do Senhor. Quiero que escuches esto. E quero que você escute isso. Dios no quiere visitar Brasil solamente. Deus não quer somente visitar o Brasil. Dios quiere Deus quer habitar en esta tierra. habitar nesta terra.
Óyeme, amado del Señor. Ouça, amado do Senhor. Escúchame. Escute-me. A lo largo del tiempo, Ao longo do tempo, espíritus territoriales espíritos territoriais se posesionaron en diferentes partes de la nación se brasileña. posicionaram em diferentes partes da nação brasileira. Podría mencionarte diferentes lugares, Eu poderia mencionar-te diferentes lugares, mas eso no es lo importante. mas isso não seria importante. Lo importante es O importante é que en medio que no meio de aquella posesión territorial daquela posição territorial de gobernadores y principados de governadores e principados que han tenido sometidos pueblos, que sujeitou povos, que sometieron estados, que sujeitou estados, Dios determinó Deus determinou começar a quebrar a romper el poder del o infierno. poder do inferno. Escúchame, Escute-me, la Biblia dice a Bíblia diz que Dios restauraría que Deus restauraria el tabernáculo caído de David, o tabernáculo caído de Davi. y entonces E então todos los hombres todos os homens buscarían buscariam a Jehová. ao Senhor. Cuando Dios determina Quando Deus determina entregarle a un pueblo entregar a um povo la llave de David, a chave de Davi, Dios le está dando una facultad, Deus está dando uma capacidade, la capacidad a capacidade de abrir los cielos, de abrir os céus, de que el cielo sea traído a la tierra, que o céu seja trazido à terra, de que el cielo de que o céu pueda possa ser ser conmovido, comovido, que el cielo que o céu pueda ser possa ser provocado. provocado. Mira, mi amado de Dios, Olha, amado de Deus, levanta tus manos levanta as tuas mãos y escúchame. e escute. Mi padre Meu pai tiene una expresión tem uma expressão y él dice así: e ele diz assim: Dios Deus siempre sempre saldrá virá al encuentro virá ao encontro de un adorador. de um adorador. Levanta tus manos al cielo. Levanta as tuas mãos ao Senhor. Levanta tus manos al cielo. Levanta as tuas mãos ao Senhor. Porque el contingente más grande de la historia, Porque é o contingente maior da história, el contingente más grande de o adoradores, maior contingente de adoradores, el mayor contingente de gente que va a exaltar a Dios, a maior quantidade de gente que vai exaltar a Deus, está comenzando a ser levantado. está se levantando, Está comenzando a ser levantado. está começando a se levantar, Está comenzando a ser levantado. está começando a se levantar. Brasil ha tenido músicos extraordinarios. Brasil tem músicos extraordinários. Brasil ha tenido salmistas maravillosos Brasil tem salmistas maravilhosos que han bendecido nuestras que naciones, estão abençoando nossas nações, que han bendecido Latinoamérica y el mundo. que estão abençoando a América Latina e o mundo. Mas yo te tengo una buena Mas eu noticia. tenho uma boa notícia para você. En los próximos años, Nos próximos en los anos próximos meses, e nos próximos meses en las próximas e semanas, nas próximas semanas, usted verá salmistas nuevos ser levantados. você verá novos salmistas se levantando. Usted verá nuevos adoradores ser levantados. Você verá novos adoradores se levantando. Usted verá nuevas voces ser levantadas. Você verá novas vozes se levantando. Usted verá hombres y mujeres nuevos ser levantados. Você verá homens e mulheres novos se levantando. Amados del Señor, Amados do Senhor, escucha lo siguiente. escuta o seguinte: El Espíritu del Señor o Espírito do Senhor comienza a traer algo nuevo a la iglesia. começa a trazer algo novo à igreja. La llave de A David chave de Davi comienza a ser entregada começa a ser entregada una nueva generación. a uma nova geração. Aleluia. Levanta tus manos al cielo. Levanta as tuas mãos ao Senhor. Levanta tus manos. Levanta as tuas mãos. Y a la cuenta de 3, amado, E quando eu contar 3, tú vas a comenzar a hablar con el Rey de Gloria. você começará a falar com o Rei da Tú vas a glória. comenzar a hablar con el Rey de Gloria. Você vai começar a falar com o Rei da A Glória. la cuenta de 3. Ao contar 3. 1, 2, 2, 3. 3. Ahora. Agora. Ahora. Agora. Ahora. Agora.
Vamos, comienza a hablar con el Rey Vamos, de começa a falar com o Rei da Glória. Comienza a hablar con el Rey de la Gloria. Começa a falar com o Rei da Glória. Comienza a hablar con el Rey de la Começa a Gloria. falar com o Rei da Glória. Comienza a hablar con el Rey de la Começa a Gloria. falar com o Rei da Glória. Comienza a hablar con el Dios Começa a falar Todopoderoso. com Deus Todo-Poderoso. Porque algo viene sobre la nación Porque brasileña. algo virá sobre a nação brasileira. Algo viene sobre la nación brasileña. Algo virá sobre a nação brasileira. Ellos van a ser gente cambiadora de Vão atmósferas. ser gente transformadora de atmosferas. Ellos van a ser gente que cambia los ambientes. Vão ser gente que muda os ambientes. Ellos van a hacer que los ambientes suprimidos por el enemigo sean liberados. Vão fazer com que ambientes dominados pelo inimigo sejam libertos. Ellos van a hacer que donde hay tinieblas venga la luz. Eles vão fazer com que Donde están las tinieblas. onde estão as trevas, venha a luz. Ellos van a traer la revelación de Dios. Eles vão trazer a revelação de Deus. Ellos van a traer la revelación del Dios Eles Todopoderoso. vão trazer a revelação do Deus Todo-Poderoso. Amado del Señor, Amado do a Senhor, la cuenta de 3, quando eu contar 3, yo voy a abrirte una puerta aquí al frente. eu vou abrir para você uma porta aqui na frente. Yo voy a abrirte a ti una puerta aquí al frente. Eu vou abrir para você uma porta aqui na frente. Cuando Dios habla de una generación, Quando Deus fala de uma geração, Dios no solamente está hablando de edad. Deus não somente está falando de idade. Cuando Dios habla de una generación, Quando Deus fala de uma geração, Dios está hablando de un tipo de gente espiritual. Deus está falando de um tipo de gente espiritual. Dios está hablando de un tipo de gente que entiende el plan y el propósito del Dios Todopoderoso. Deus está falando de um tipo de gente que entende o plano e um propósito de um Deus Todo-Poderoso. Así que a la cuenta de 3, Assim, quando eu contar 3, yo voy a abrirte una puerta aquí al frente. eu vou te abrir uma porta aqui na frente. Y si tú eres una persona que dice, E se você é uma pessoa que diz, yo soy parte de esa generación. eu faço parte dessa geração. Si tú dices, yo soy parte de esa Se generación. você diz, eu faço parte dessa geração. Yo soy parte de esa generación a la que Dios le entrega la llave de David. Eu faço parte dessa geração a quem Deus entrega a chave de Davi. Yo soy parte de esa generación que Dios comienza a facultar para abrir los cielos. Eu faço parte dessa geração que Deus está começando a preparar para abrir os céus. Yo soy parte de esa generación profética que Dios está levantando. Eu faço parte dessa geração profética que Deus está levantando. A la cuenta de 3, Quando eu contar 3, tú vas a pasar aquí al você frente. vai vir aqui à frente. 1, 2, 2, Três. 3. Agora. Acércate, amado de Dios. Aproxima-te mais. Aproxímate. Aproxima-te mais. Vamos a acercarnos, amado. Aproximem-se. Porque algo va a ser soltado de parte de Porque Dios algo vai ser liberado na parte de Deus sobre tu vida. sobre a tua vida. Una nueva unción, Uma nova unção, una nueva gracia, uma nova graça, un nuevo favor divino. um